Olá você que nos acompanha, essa é a segunda transmissão do podcast do Campus Avançado Carmo de Minas. Meu nome é Danilo, sou do Bacharel de Administração Módulo 2. Meu nome é Lucas, eu sou do Bacharel, mesma sala que eu dele. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Orlando, ele é o cabeça responsável pela Hortiminas e mais alguns projetos. Bem-vindo ao IF Podcast. Obrigado, estamos juntos. Hoje o assunto que a gente queria abordar é relacionado à liderança, mas a gente queria saber primeiro um pouquinho sobre a sua história, de como é que o senhor chegou onde o senhor está hoje. Por exemplo, eu conversei um pouquinho com o Gustavo Melo, nosso professor. Ele disse que o senhor começou no ramo de reciclagem. Sim. Aí, obrigado da oportunidade do convite. Imagina. E realmente eu trabalho com reciclagem, né? Na verdade, trabalho até hoje. Trabalho até hoje? Trabalho até hoje. Eu tenho uma empresa de reciclagem. Mas a reciclagem é de qualquer material? Por exemplo, latinha? Qualquer tipo de material. Qualquer Plástico, tipo de material. papel, vidro e metais. Tem um aspecto comercial e temos também a gestão de resíduo, que a gente implanta ela em fazendas, empresas. Aí já é a gestão de resíduo completa, inclusive até o não reciclável. A gente tem transporte, aterramento, certificação, Por exemplo, documentação, pneu, tudo isso aí. Pneu, essas coisas, né? Pneu não necessariamente, mas outros materiais desagregados, como madeiras e lixos, plásticos não recicláveis, borrachas, algumas coisas a gente consegue fazer. Tratamento correto levando para aterro sanitário. Entendeu? Entendi. A Farias ela foi fundada em 2006, quando eu vim embora para São Lourenço. Certo. O senhor era da onde mesmo? Eu sou natural de Itajubá. Itajubá? Aí rodei um campo por aí, passei em Passa Quatro, dei uma pausa em Passa Quatro, de Passa Quatro eu vim pra cá em 2006. Certo. Aí comecei com a Farias. E na época da faculdade, a gente veio trabalhando com resíduo, né? Na época era um depósito de sucata, né? Sim. E depois a gente vai ter novas ideias e tal. Aí teve a época que eu resolvi me aventurar na área da agricultura. Eu montei a Hortiminas, Certo. que é a hidroponia. Mas igual o senhor deu super certo. Igual o senhor falou de faculdade, na época que o senhor chegou a fundar esse sistema de hidroponia, o senhor já estava fazendo alguma faculdade? O senhor chegou a fazer alguma especialização, alguma coisa do Não, tipo? tava. Eu entrei na faculdade em 2008, fiz administração de empresa também. Administração? Gustavo foi professor meu, né? Vou até explicar. Gustavo de Mello foi professor meu. Peguei umas aulas práticas com ele lá. Assim, mas essa veia empreendedora minha sempre foi muito... Sim. Muito ativa. Então a gente sempre vê oportunidade de negócio, tá buscando nosso parceiro, inovando, trazendo coisas que pode ser novidade. Então isso aí tudo faz parte da administração, né? Tentar fazer um movimento. Então o senhor gostava mais mesmo era das aulas de Não chama de senhor não, viu? Então você gostava mais então das aulas de empreendedorismo, Gostava. Porque é o que você estava falando aí. Eu queria, saber o que levou o senhor a ver uma porta para começar a abrir o seu negócio. Então, eu trabalhava numa fábrica, que é de um tio meu, lá em Passa Quatro. E assim, eu fui galgando os degraus, né? Fui ganhando expertise, experiência. E uma época a gente fez uma parceria, eu vim pra cá pra tocar como se fosse um módulo, né? Vim pra cá pra tocar minha empresa em parceria com eles. Sou parceiro deles até hoje. Porque quando você tem um parceiro, essas parcerias, essas formações são muito interessantes pra gente. Porque você não consegue chegar longe sozinho, entendeu? Você até chega rápido. Certo. Mas para chegar mais longe, você vai sempre acompanhado. Então, a gente tem sempre essa troca de informação. Esse tio meu é um coroa, gente fina pra caramba, a gente bate papo, ele tá sempre no meu sítio, eu tô no sítio dele, a gente viaja pra São Paulo, faz viagem junto, entendeu? Então a gente tá sempre trocando ideia. Porque é interessante a gente estar com pessoas inteligentes e absorver esse conteúdo, entendeu? Melhor coisa. E foi aí que eu fui encaminhando, entendeu? Sim. Eu não tinha um sonho de ser, eu vou ser um sucateiro profissional. Eu fui, aí a família trabalha, já tem esse feeling, a gente foi ficando, fiquei nos catas, entendeu? Sim. Entendi. Por exemplo, você estava com esse projeto de reciclagem, de utilização de materiais. E, por exemplo, como que surgiu essa ideia da cultura hidropônica? A gente deu uma pesquisadinha melhor para não ficar muito não sabedores do assunto. Então, tipo assim, como é que surgiu essa ideia de fazer a cultivação de hortaliças na água, cara? Então,
acontece? Eu, na época da faculdade, eu morava num apartamento, lá em São Lourenço, no bairro Federal, e eu tinha uma sacada pequena. O que acontece? Eu plantei ali vasinho com tomatinho, eu sempre gostei de ter minha hortinha, sabe? E ficou pequena. E como eu tenho um depósito de sucata, não é o melhor lugar do mundo para se fazer uma horta. Sim. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma hidroponia. Eu já tinha o contexto do que era hidroponia, só que, assim, inconscientemente eu fiz. Peguei os canos de PVC, furei. Vocês olharem no site da empresa, na página do Instagram, tem a história da Hortiminas. Como que isso surgiu. Então tem vídeos de eu fazendo furinho e tal. O que acontece? Eu comprei 6 ou 10 canos de PVC, uma caixa de 1000 litros e fiz uma primeira hidroponia. E tive o maior sucesso produzindo alface ali. E todo mundo que ia lá falava, isso aí dá certo, você não faz, pô, que legal. Aí eu tinha uma área maior, que, né, ela precisei fazer umas obras, arrumar umas coisas nela, e falei, por que não? E entrei de cabeça, fiz um módulo, fiz o projeto, dividi ele em 4 etapas, montei 25%, e o próprio projeto foi se financiando, depois montou mais 25%, depois mais 25%, e tem toda a história da hidroponia depois, não? Da Hortiminas. A Hortiminas nasceu na sacada do apartamento. Pelo que eu dei uma olhadinha lá, por exemplo, eu até pedi para o senhor corrigir se estiver errado, seria basicamente você plantar um hortaliça ou até mesmo uma planta normal na água. Por exemplo, você tem que colocar alguns minerais que a planta vai necessitar. Na verdade, a hidroponia, ela nada mais é do que um cultivo em solução nutritiva. Você pega os adubos, tem já, né, os desenvolvedores lá, os pesquisadores que já chegaram numa conclusão da quantidade X de adubo para a planta. Aí você vai fornecer essa solução nutritiva, vai pegar os adubos, dissolver eles em água, né? Já tem adubos próprios para isso até, e vai oferecer eles uma solução equilibrada, onde que a planta vai ter todo tudo que ela precisa de nutriente para crescer. Aí você já entra com a estufa, né, que é a casa de vegetal, é protegido do sol, da chuva, de geada, de vento, de intempéries da natureza. Isso aí o que acontece? Você tem um ambiente favorável para a planta crescer 100%. Então, basicamente, é um vegetal bastante bem protegido. Bem protegido e sem aqueles bichinhos. Influência exterior. Porque de praga, dentro da estufa tem as telas. Então não entra borboleta. Se a borboleta não entra, não bota lagarta. Se não tem lagarta, não precisa usar um inseticida. Sim. Aí tem, por exemplo, as bancadas de cultivo, elas são suspensas. Então não tem contato com o solo. Se não tem contato com o solo, então já tem uma série de pragas que não vêm atrapalhar o crescimento da planta. Então você já vai cortando as etapas de defensivo, de inseticida, de herbicida, um tanto de coisa. Aí você acaba fazendo até um monitoramento dessas pragas dentro da estufa e consegue, de maneira assim, fazer uma pinça cirúrgica mesmo. Você tira o problema de onde que ele está e consegue plantas homogêneas, entendeu? E o ano inteiro, que é o mais interessante, porque a pessoa planta na roça, deu uma chuva de pedra, ela perde qualidade. Deu uma geada, ela perde qualidade. Na estufa de vegetal, a gente sempre a gente tem um padrão. Né? Você vai comprar Hortiminas, qualquer lugar que você comprar, tiver a marca Hortiminas no saquinho, ela tem qualidade garantida, porque a Hortiminas entrega qualidade. É um conceito interessante, por exemplo, o senhor estava falando que você planta ele no vasinho, por exemplo, um cano PVC, e ele tem uma estufa para proteger do sol, por exemplo. Essa estufa é aquelas estufas de vidro que a gente vê no filme, por exemplo? Não. A estufa que a gente usa aqui no nosso modelo aqui, tropical, ela é de plástico mesmo, é um arco e tem uma cobertura de plástico. Só que não é qualquer plástico. O plástico que a gente usa chama multidifusor, que a luz bate nele, ele tem um formato de lupa. Ele espalha a luz dentro da estufa de uma maneira homogênea. Não é um raio direcionado. Não, a planta ela recebe uma iluminação. Era isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, a planta ela precisa tanto dos nutrientes do solo, quanto precisa também da luz do sol para poder crescer. A luminosidade, né? Isso é interessante. Você falou que dessa iluminação, assim, tem algum vegetal que é mais difícil de crescer, é meio chatinho? Tem porque é o seguinte, nós estamos num país tropical, imagina o nosso clima. Apesar da gente estar na Serra da Mantiqueira, num clima tropical,
A gente está num clima temperado, aqui no topo da Serra da Mantiqueira. Sim. Mas, em geral, nós estamos num país que é tropical. Imagina só, essas hortaliças que a gente consome, alface, rúcula, salsinha, etc., elas foram trazidas pelos europeus. Então, elas eram produzidas na Europa, num clima temperado, e foram trazidas para um clima tropical. É claro que para você produzir uma salsinha no pico do verão, é extremamente difícil, porque ela é muito sensível a calor. Mesma coisa a rúcula. A rúcula não gosta de sol. A rúcula gosta de sombreamento. Então você tem que ter dentro da estufa uma área que tem uma cobertura, que vai dar um sombreamento. Tem cultura que gosta de mais sol, entendeu? Então a gente tem que ir mapeando essas culturas e trabalhando para tentar fazer várias culturas dentro do mesmo espaço, mas com essa dificuldade de temperatura, de luminosidade. Entendeu? E, por exemplo, o senhor começou a fazer isso em pequena escala, que foi no apartamento do senhor. Daí, na hora que o senhor decidiu já ampliar esse cultivo, por exemplo, o senhor tentou buscar alguma informação, por exemplo, igual esse de receber a luz do sol, tem que ter um material próprio para não prejudicar a planta, o produto. Por exemplo, algumas que crescem na sombra, outras que crescem no sol. Por exemplo, o senhor foi aprendendo com o erro? Tipo, o senhor foi buscar aprender já para ir já fluindo direto? Os dois. Os dois? Os dois. Por quê? Se a gente for só ficar pesquisando, a gente perde o tempo, o time de produção. Exatamente. Então eu plantava, tentativa, erro e acerto. E, ao mesmo tempo, a gente vai buscando informação. Entendeu? Então, eu participei de curso, eu fui em feira, fui em evento, e vou sempre. Quinta-feira passada mesmo, desse mês, eu tive em São Paulo numa feira para buscar novidade. E hoje a gente tem novidade de sementes importadas, de produzir uma variedade que é exótica, que não produz aqui, de oferecer, por exemplo, uma linha premium, a nossa linha Baby, que a gente chama de gourmet, e é gourmet de verdade, porque a gente põe dentro da bandeja um produto que não tem no mercado. Nenhuma influência. A Horti Minas tem. Sim. Então o nosso diferencial é a qualidade. Sim. Entendeu? Se falando de hortaliça, a gente, por exemplo, tem uma variedade de dezenas de produtos. Alface. Às vezes o pessoal pensa de alface, pensa só na alface crespa. A gente tem dezenas de tipos de alface. Então, assim, tem edições limitadas que a gente faz, por exemplo, que a gente compra a semente e solta uma edição limitada. Comprou, não comprou, espera a próxima rodada. Então é bem interessante isso aí, né? Por exemplo, esses de edição limitada são, tipo, sementes que vêm do exterior para cultivo aqui? Sim. Porque, tipo assim, esse conceito é interessante, porque eu não sei se funciona, mas, tipo, você pode plantar basicamente qualquer planta, hortaliça que cresce em condições X, em qualquer lugar. Porque, por exemplo, você está fornecendo os nutrientes que ela precisa, condição de sol, condição de clima, e você acha que, por exemplo, daqui a alguns anos, esse sistema de hidroponia vai estar mais vigente no Brasil, tipo, mais forte? Com certeza. Por exemplo, na Europa tem países que é praticamente a cultura só hidropônica. Sim. Entendeu? Se for pensar no contexto, o primeiro alimento produzido fora da órbita terrestre é um alface na estação lunar, hidropônico. Porque você pode carregar semente e produzir onde você quiser. Sim. Então, eu posso estar, por exemplo, na Suíça, pode estar fazendo 20 graus abaixo de zero e dentro da estufa pode estar climatizada produzindo tomate. É claro que tem a viabilidade econômica disso. Sim. Eu posso estar, por exemplo, no deserto da Arábia e produzir hidropônico. Então, a hidroponia, você joga na mochila e leva para onde você quiser, desde que você faça as adequações climáticas, entendeu? Sim. E essas variedades, por exemplo, que a gente vai colocando diferente, já é para diferenciar mesmo, entendeu? Porque, olha, por que não experimentar coisa diferente? Trazer para o nosso mercado novidades, entendeu? E a gente consegue fazer isso aí. O ano inteiro consegue fazer modificações, brincar até com variedade diferente. Isso é interessante. Por exemplo, da região nossa aqui, de Minas Gerais, por exemplo, não é um termo tão conhecido, pelo menos por mim, assim, eu não conhecia. Mas no caso o senhor já conhecia alguém que mexia com alguma coisa de hidroponia ou o senhor foi, tipo, pioneiro do ramo? Aqui na região nossa aqui do Circuito das Águas, eu fui basicamente um pioneiro. Essa região de São Lourenço, Caxambu, essa área que a gente está aqui. Mas quando eu comecei a produzir em 2014, as primeiras unidades, eu fiz visita, por exemplo, em Varginha, Pós de Caldas. Então a gente já tem alguns produtores locais, entendeu?
E é claro que a gente aumentou o tamanho da empresa, né? A gente tem uma área própria, é uma sede própria da empresa, ela tem todo o escritório, tem toda a área de produção, temos o sistema de logística montado, tem a marca própria, temos clube de assinatura até, não? A pessoa recebe em casa, ela assina um clube, paga e recebe automaticamente em casa o nosso produto, no conforto de casa. Então, a dona de casa adora isso aí, porque é cômodo, né? Sim. Então, a gente acaba prestando serviço dentro da hidroponia. Entendeu? E outra coisa também, tipo, por a pessoa já experimentar o produto do senhor, já atestar a qualidade, tipo, ela vai saber que o que vai chegar para ela é uma coisa boa. Com certeza. Então, por exemplo, às vezes, não sei, em alguns outros lugares, por exemplo, funciona hortifruti que o pessoal entrega, compra em casa. Às vezes, tipo, não chega. Não chega a qualidade, Porque a graça, por exemplo, de você ir numa quitanda é você olhar o produto, você ver, esse aqui tá bom. Variedade diferente, do ano diferente. Agora, o nosso cliente fixo, o fidelizado, ele prefere o Arteminas por isso mesmo. Olha, ele sabe que vai receber um produto de qualidade em casa. Entendeu? E mesmo que ele saia do clube por algum motivo de... não está fazendo almoço em casa mais, a vida está corrida, né? Então, às vezes a pessoa almoça fora, acontece alguma coisa. Quando ela tem a oportunidade de comprar, ela vai visitar a marca na prateleira do supermercado e vai levar a nossa marca embora. Essa assinatura que você falou, a pessoa recebe toda a hortaliça toda semana ou tem, tipo, 3 vezes na semana? Não, a gente tem um plano semanal. Sim. Essa do clube, ela é bem exclusiva, ela prestigia a nossa bandeja baby mais outros itens. Aí você escolhe o plano, se você quer com 3 hortaliças, com 5 hortaliças. Tem um saquinho nosso personalizado de papel, né, totalmente ecológico, e entregamos na casa da pessoa, entendeu? Sem custo nenhum para ela. Sim. Ela faz a assinatura, as nossas assinaturas são trimestrais, te assina por 3 meses e a pessoa recebe toda semana. Não se preocupa mais não, toda semana tá lá. Uma coisa que eu estava pensando aqui, por exemplo, por ser uma plantação diferenciada, que envolve uma qualidade maior, não envolve risco de praga, nem envolvimento de pesticida, comparado com outros produtos no mercado, por exemplo, o seu destoa muito o preço dos produtos da Horteminas com os produtos da prateleira? Não necessariamente. Eu acho que, em se tratando do tamanho do investimento e do aporte da empresa, o preço é bem justo. Sim. Tá? A pessoa vê pela qualidade, a qualidade já acaba se pagando, entendeu? E a pessoa vai, compra a primeira vez, depois vai acabando fidelizando com a marca. A gente tem hoje venda plena, né? A área inteira nossa de produção de cultivo, ela é vendida o ano inteiro. Até de recomendação também, né? Às vezes a pessoa acaba consumindo e fala assim, isso aqui é de qualidade, produto bom. A gente atende várias empresas também, as empresas adotaram muito bem, as cozinhas industriais adotaram muito bem o produto, porque ele não tem desperdício, né? A pessoa compra um alface hidropônico e ela vai aproveitar praticamente 100%, porque não tem folha suja, não tem folha com caramujo. Aí o que acontece? O aproveitamento da planta se dá 100%. Então, as cozinhas industriais, aqui na nossa região tem muita avicultura, então os aviários, as empresas, a gente acaba fazendo parceria com eles, porque eles sabem que vão receber o mesmo produto o ano inteiro, fresquinho, entendeu? A gente tem a entrega própria nossa, logística, certinho. Isso é bacana, porque, tipo, obviamente não tem essa diferenciação, por exemplo, no caso do aviário, seria a criação de pássaros, né? Isso. Então, aí, por exemplo, os produtos, eles chegam de qualidade para os bichinhos também. Então... Não, mas na verdade é para cozinha mesmo. Para cozinha? Para os funcionários, entendeu? Do aviário. Sim, eles servem nos restaurantes, entendeu? Achei que era, por exemplo, para alimentar os bichinhos. São os restaurantes que... Entendeu? Entendi. Na verdade, eu até já fiz trato para animal também, né? Tem a parte de silagem hidropônica que a gente consegue produzir o hidropônico, mas de mato. Broto de milho, broto de aveia e tal, para fornecer fresco para o gado. Mas já é uma vertente diferente da hidroponia, já é mais voltado para a nutrição animal mesmo. Entendeu? Criação de cavalo, criação de equino, aí, entendeu? Mas no caso nosso é mais para cozinha industrial mesmo. Nesse caso, ele chega a ser quase, tipo, entre aspas, científico, porque, por exemplo, você pode, eu não sei se funciona desse jeito, mas, por exemplo, um milho que você pode dar pro gado, você pode, durante o trato da água, você colocar a quantidade X de nutrientes para aquele produto vir com os nutrientes, ou não? Não. A questão nutricional da planta não tem muito a ver com o produto em si, isso. Né? A nutrição, quanto mais nutrida a planta tiver, mais a parte de germinação vegetal dela vai estar equilibrada, entendeu? Por isso que às vezes você olha uma alface na prateleira, a alface está amarela, murcha, porque ela não tem a nutrição ideal. A planta ela tem que ter uma coloração própria, um aspecto do tamanho da folha.
Às vezes você olha a folha tá meio atrofiada, é porque a maioria das vezes é uma doença, alguma coisa, entendeu? Então as plantas também são suscetíveis à doença, entendeu? Entendi. Sim, e acho que a gente entrevistou ele um pouquinho bem. Vamos mudar de assunto, né? Isso que eu Vamos, tipo, conhecer um pouco mais de você. Você, tipo, antes da gente começar esse podcast, você tá falando que tem interesse em fazer sua própria cerveja. Então, tipo, você... Ah, isso aí é brincadeira, isso aí tem amigos meus que fazem, né? Aí tem vontade a hora, né? Pegar lá no sítio lá no final de semana e fazer uma lá, mas nada Muito profissional não, entendeu? É só pra artesanal mesmo, pra brincar mesmo, né? Mas levando isso, você pensa mais levar essa ideia a sério ou só por hobby mesmo? Não. Se fizer, é só hobby mesmo. Não tem interesse não. Tipo assim, tem muito equipamento, um negócio meio caro, mas é só, tipo, assim, fazer uma cerveja aqui, o pessoal vai vir comer um churrasco. Isso, mas no estilo europeu mesmo, do home beer mesmo, né? Fazer alguma coisa em casa mesmo. Isso é legal. Sim. E até trazendo um pouquinho do que a gente estava falando antes, por exemplo, o senhor chegou a viajar para a Europa, que é uma coisa, tipo assim, que para qualquer brasileiro é muita coisa. Tipo assim, nossa, o cara foi para a Europa. Por exemplo, essas viagens que o senhor começou a fazer para fora, para o exterior, se deu, por exemplo, depois da hidroponia, o senhor já conseguia, já tinha condição de ir quando o senhor tinha o esquema da reciclagem? Sim, eu fui, na verdade eu já tinha as duas empresas nessa época. Eu fui em 2019, não faz muito tempo, não foi antes da pandemia. Tive o prazer de conhecer a França e a Alemanha, entendeu? A França é turismo e a Alemanha eu fui numa feira, né? Lá em Düsseldorf, uma feira de plástico. E conhecer a novidade, ver como é que tá o mercado. Né? Eu fui até acompanhando, né? Foi um primo meu que trabalha com plástico, eu fui junto com eles. Mas essa oportunidade de viajar para fora é muito legal. Sim. E, por exemplo, da primeira vez que o senhor não se sentiu intimidado, nem nada assim? Por exemplo, foi a turismo. O primeiro foi a turismo, não foi? Na França, sim, né? A gente foi a turismo. Mas qual da foi? França para a Alemanha a gente foi, foi no mesmo período da viagem. Foi na pancada só, já visitou os dois? Mas, por exemplo, o senhor chegou lá na França, se o senhor não, por exemplo, sentiu intimidado, um local diferente, uma cultura diferente? Não tem esse problema, não. A gente é brasileiro, tá bem em qualquer lugar, cara. Não tem... Eu gosto de viajar, né? Sim. Assim, na parte Cone Sul da América, por exemplo, Chile é legal, Argentina é legal, Uruguai é legal. Sim. Então tem bastante lugar pra gente ir por aqui. O Brasil é legal pra caramba. Sim, tem muito lugar. Mas assim, e na Europa é legal, né, cara? Tipo assim, cultura é muito legal, arquitetura, os museus, as coisas que tem lá, sabe? A cultura, a alimentação, a gente vai na gastronomia. Então, toda vez que a gente faz um passeio, não é só a viagem. Sim. É o passeio completo, né? Tem toda uma carga. Os perrengues de viagem, né? Essas coisas que acontecem, entendeu? Sempre tem uma coisa ou outra, mas é legal. Por exemplo, o da França, que foi uma viagem mais assim de passeio, o senhor chegou a visitar os pontos turísticos mais top da França? Sim. Assim, quando o pessoal pensa que vai na França, sim, só a Torre Eiffel... A Torre Eiffel é um dia para visitar, né? Você fica 5 horas na fila esperando a vaga para subir. Caraca, para subir um pouco, né? Você vai no Louvre, você tem que tirar um dia para ir no Louvre, porque você vai ficar mais 5 horas na fila. Você vai no Palácio de Versalhes, você vai ficar mais 5, 6 horas na fila. Então, na Europa, tem fila para tudo. Então tem que ser tipo cronograma. Você vai ficar lá 10 dias, você vai visitar só Paris. Sim. Entendeu? Tem muita coisa para fazer em Paris, entendeu? Então, você acaba tirando um tempo para isso, mas é legal, né? Os monumentos, as praças. Eu dei uma lida que na Torre Eiffel, para você poder subir nela de elevador, você tem que reservar antes, tipo, coisa de 6 meses antes para poder subir, porque a fila para subir lá é muito alta. Na verdade, tem 2 maneiras de subir, né? Quando você está na fila para entrar no monumento, a partir de quando você pagou a entrada e já entrou, aí tem uma opção de subir por escada. Certo. Que eu subi por escada. Aí você vai ali, vendo o visual, cada degrau que vai subindo fica diferente a cidade. E tem um elevador, para quem já quer ir lá nos restaurantes, no cafezinho lá em cima. Pessoa, por exemplo, que não tem dificuldade de locomoção e tal. Sim. Mas o da hora é ir subindo nela devagarzinho, entendeu? E é um passeio quase de um dia, né? Chega lá, você toma um cafezinho, senta lá, vê o visual e tal. Cara, que legal. Bem bacana, entendeu? Mas tem o elevador, depois desce, para descer, desce rapidinho pro elevador também, entendeu? Só pegar o
a fila lá e descer. Descendo. Bem Certo. bacana. Bacana. E, por exemplo, foi da Alemanha, né? Uhum. Da Alemanha que o senhor foi para o evento e tal. O senhor Sim. chegou a visitar algumas coisas também depois? Cheguei. A gente foi em Düsseldorf. Düsseldorf é um lugar que tinha um polo de feira, né? Então a gente foi nessa feira, visitou a feira. Depois a gente chegou aí a Berlim. Ó, Em Berlim estava tendo o memorial de 30 anos da queda do muro. sim, sim. Então eu passei por todo o memorial. Aí vi os vídeos. É assim, era um museu a céu aberto, né? Uhum. Então você ia passeando, assim, era quilômetros, né? Você ia passeando, aí você viu o checkpoint, onde que os soldados faziam os check-in dos passaportes. Aí tem uma história dos túneis, onde que eles passavam no muro. Então bem legal, cara, entendeu? Bacana. Foi Bacana. bem bacaninho, entendeu? E, por exemplo, agora que, tipo assim, não melhorou 100%, mas já deu uma diminuída, por exemplo, nos casos de Covid. O senhor tem alguma pretensão de viajar esse ano ou ano que vem, por exemplo? Sempre tem, né, cara? Mas não sei se vai rolar esse ano, não. Talvez ano que vem, né? Vamos ver, esperar dar uma O acalmada. senhor já tem algum destino em mente já? Ou... Ah, tenho vontade de conhecer Portugal, cara. Portugal, Espanha, Itália, Sim. entendeu? Estados Unidos, né? Tem um tanto de lugar que a gente tem que ir, né? Tem que ir filtrando e o Chile, né? O Chile é pertinho da gente aqui pra ir, cara. Inclusive, eu com ele tava conversando esse tempo atrás no Peru, né? Machu Picchu. Machu Picchu é legal pra Machu caramba. Picchu é uma cidade inca, né? Que fica no alto da montanha. E, tipo, eu sempre tive curiosidade de conhecer esse local. Tipo, eu até tava combinando de ir, mas vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Logo, Por causa logo também, né? por causa do Covid, essas coisas também. Mas já é um roteirinho interessante. Louco, louco. Cara, Demais. o pessoal, tipo, dá muito valor às coisas que tem no exterior, mas, tipo, Sim. tem muita coisa Tem legal muito- por aqui. Eu gosto do passeio daqui, entendeu? Você Assim, tem passeio na nossa região que o pessoal não conhece. Eu, por exemplo, gosto muito de pescar, pesca esportiva, com isca artificial, essas coisas. Então aqui na Serra da Mantiqueira tem muito legal, assim, cachoeira pra você ir pescar, tem coisa pra você fazer, entendeu? Então o meio rural nosso também é legal. E se você sair daqui e andar um pouquinho, o interior de São Paulo é cheio de coisa pra fazer, entendeu? Então são viagens que dá pra ir de carro, né? Pertinho da gente, cara. O Entendeu? Brasil tem tanto lugar legal que, tipo, parece que o brasileiro não liga muito pra, tipo, conhecer. Tipo, as cidades históricas. É um dos momentos muito legal. Tipo, eu tenho vontade de conhecer. Os roteiros das Sim, cidades, sim. né? Eu gosto pra caramba, cara. Eu, por exemplo, Paraty, eu adoro ir para Paraty, entendeu, cara? Às vezes a pessoa vai uma vez só na cidade, eu não gosto de Paraty. Eu já gosto de Paraty. Então a gastronomia é ótima, os passeios são legais. Então acaba que, do mesmo jeito que as pessoas gostam de vir a São Lourenço no turismo, aí eu também gosto de participar, né? Fazer uns turismos regional assim é legal, cara. É pior que, tipo assim, não sei se é só uma visão minha, mas, por exemplo, eu acho bobeira, por exemplo, o pessoal que vem de fora, que vem pra São Lourenço, por exemplo, do Rio de Janeiro, vem pra São Lourenço, que não tá habituado com o ritmo, mas, tipo, que vai andar de charrete, cara. É uma coisa diferente, eu sei Mas que é é o que tem de diferente. tradicional pra fazer aqui, entendeu? Sim. Você Mas, vai Nossa, eu acho querer... muito crueldade, cara. Ou é charrete ou é Parque das Águas. É. Não, mas tem bastante Mas tem passeio pra bastante fazer, coisa. cara. Tem Dá pra passeio de subir Tem o Balão. trem, tem o trem também. Tem Tem o trem, Sim, sim. tem os passeios para conhecer as fazendas de cafés, os cafés especiais. Sim. Então tá rolando assim um movimento diferente, né? Sagrada, Pedro Isso, do Vale. entendeu? Tá faltando assim mais empreendimento para essa área do ecoturismo. Sim. Mas já tem passeio de 4x4, tem umas porradas de coisa pra fazer, cara. Gastronomia, né? A gastronomia de São Lourenço, ela é uma casa à parte, né? A gastronomia de São Lourenço, assim, ela tá bem movimentada. Tem bistrô, você consegue cantina italiana, tem cantina francesa, tem restaurante alemão, então comida japonesa. Então você consegue mesclar um pouquinho de cada coisa. sim. Agora essa onda das cervejas especiais aí, tem cervejarias, então o negócio tá bem movimentado, né? Ficando legal. Tá ficando legal. É, porque antigamente, cara, quando nós era mais novo, assim, era o quê? Era Parque das Águas. Tipo, não tinha, por Cinema. exemplo, hamburgueria artesanal, Cinema. não tinha cervejaria. Esse movimento vai acontecendo, né, cara? É, Conforme vai mudando. voltando. Nossa, Sim. ainda mais com a onda agora de coisa gourmet. Nossa, foi muita coisa pra falar. Até Abriu a Horti Minas tem, né? A linha Gourmet a Baby, né? Então, são folhas pequenininhas, mas para enfeitar um prato, o sabor diferenciado, né? Então é mais pra dar um acabamento. uma pitadinha ali É isso mesmo. cereja no bolo. Isso mesmo. Interessante. Legal, bacana.
Então, eu queria. Você formou na Faculdade de São Lourenço ou foi aonde que o senhor formou? Eu formei na Faculdade de São Lourenço, eu formei em mesmo? 2012. Sim. É. E em relação à sua turma, tipo assim, vocês também tinham algum mascote como o nosso ali, que é o Leãozinho, ou não tinha, não? Não, acho que eu me lembro, acho que não tinha, não, cara. Né? Mas fiz boas amizades na faculdade. A faculdade é um período bem legal da vida, cara. Por exemplo, você leva alguma dessas amizades ainda para hoje em dia? Com certeza. O meu gerente, que cuida da parte fiscal na Farias, ele formou comigo. Fez faculdade comigo. E o da Horti Minas, ele que trabalha no comercial lá ele também estudou comigo na faculdade. A gente fez uma parte do curso junto e acabamos ficando amigos. Da amizade surgiu a oportunidade de trabalhar junto. Eles vieram trabalhar nas empresas, entendeu? É bem bacana. O senhor estava meio curioso sobre a história do nosso Leãozinho. Posso contar pro senhor? Manda bala, cara. Então, ele surgiu na ideia, que foi basicamente a ideia minha e dele. A gente estava conversando sobre imposto de renda. Tipo, no assunto nada a ver com nada a ver com nada. Ele falou assim, vamos falar sobre imposto de renda, tá. Aí a gente começou a falando assim, da propaganda que antigamente usava o símbolo do leão como o governo vinha cobrar você. Aí a gente falou, tinha a primeira turma que entrou de bacharel, fizeram uma pantera deles. Falei assim, por que a gente não faz um leão? Aí a gente pegou, desenhou, fez ele assim e aprovamos pra turma. Eu acho que eu tenho até uma imagem dele aqui pra mostrar pra você. Só um minutinho. Se o senhor quiser comer não, tá tranquilo. Vou tomar um gosto de leite, as bolachinhas de leite. Aí a gente fez, ele ficou mais ou menos assim, ó. Da hora, mas ele tá meio musculoso, cara. Só que a gente tentou achar um leão desse tipo, não tinha. Tá meio fraquinho ele. Esse aí ainda tem muito imposto. Esse aqui tá meio mansinho. Ele tá meio novo, assim. Então, acho que a gente também tava pensando em, mais pra frente também, criar outros, ou dar uma modificada no nosso mascote. Só que aí não temos ideia ainda. Vai ficar bom, cara. Qual foi a ideia de colocar... Pelo menos já teve a ideia, né? O importante é sair, já implementaram a ideia. O resto agora é só mão na massa. As meninas deu a ideia de colocar o uniforme do IF nele. Não é cheio de ideia, né? Já tá bom desse jeito, tá? Não, ele ficou legalzinho, Ficou cara. legalzinho. Vocês costurar Coloca um broche nele, tá bom. Um brochinho do IF, assim, que nele, assim, sabe? Tipo, aquele... Esse é o leão do IF. Mas bacana. Você tem alguma consideração pra fazer? Que você quer perguntar mais alguma coisa pra ele? Ou... Tive uma ideia aqui agora. Pode perguntar, Desse período, desde que o senhor começou com a parte de reciclagem e hidroponia, o senhor chegou a ver alguma dificuldade muito desafiadora pro senhor na época? Alguma coisa que o senhor falou assim, nossa, como é que eu faço isso? Cara, e se tratando de empreendedorismo, todo dia é um desafio. É como escalar o Monte Everest todo dia. Levanta cedo, escala o Monte Everest e vai dormir todo dia. E empreender no Brasil é isso. Por quê? Toda hora você está esbarrando em legislação, você está esbarrando em mão de obra, você está esbarrando em custo. Deu para você ver agora, mesmo o petróleo foi lá em cima, o combustível subiu. Como que você lida com logística? Ainda mais a gente que tem uma frota de caminhão, né? Rodando com óleo diesel, caríssimo. Então, é um olho no peixe e outro no gato. Então, dificuldade dentro do mercado de trabalho, e falando de empreendedorismo, é todo dia, cara. Todo dia tem um desafio diferente do outro, entendeu? Sim. Você tem que saber contornar isso aí, deu entender? Tirar até proveito dessas situações, entendeu? Isso aí é importante. Por exemplo, no aumento do dólar, os movimentos que o senhor faz de troca de produto com o dinheiro geralmente só no reais, ou tem alguma coisa que o senhor gerencia por dólar? Não. Todos os gerenciamentos nossos são feitos em reais, né? No mercado local. Sim. Mas a cotação das commodities são feitas em dólar. Então, por exemplo, se o minério de ferro sobe, a tendência da sucata de ferro é subir. Se o minério de alumínio ou a sucata de alumínio sobe no mercado internacional, a reação é que o mercado interno também se aqueça e a gente acaba evoluindo o preço, entendeu? Então, está totalmente atrelado à economia global, entendeu? Por exemplo, ouro, alumínio, cobre, todos esses metais, celulose, né, o próprio papelão em si, plásticos, né, todos esses materiais são cotados em dólar. Então, a cotação subiu,
o mercado também vai reagir de uma forma, entendeu? Sim. É igual, tipo, o senhor tinha falado, que em alguma dessas situações pode até ser proveitoso para o senhor. Aí eu pensei nesse caso, por exemplo, em alguns comércios, por exemplo, para o consumidor fica complicado, porque aumenta o preço do dólar, aumenta o preço das coisas. Mas, por exemplo, para o cara que está vendendo, ele pode estar recebendo em dólar e, tipo, tá um valor muito a mais do que... Na verdade, acaba recebendo, porque quando a cotação sobe, o dólar subiu, a cotação subiu. Aí o mercado ele vai reagir da seguinte forma: alguém vai ter que pagar o preço. Sim. Entendeu? Então, quando você compra uma televisão nova, a caixa de papelão dela é cotada em dólar. Então, você pagou por aquilo, entendeu? Sim. Mas, assim, dentro do nosso contexto regional, a gente acaba trabalhando em reais, entendeu? Mas sobe, as cotações, elas são alteradas, né? Indiretamente acaba influenciando no negócio do senhor. Com certeza, com certeza. Por exemplo, agora teve a guerra na Ucrânia. O primeiro míssil da guerra, ele caiu no escritório da Yara. A Yara é uma das maiores produtoras de fertilizante do mundo. O que aconteceu? O preço foi lá em cima. Nossa. Então, por exemplo, tinha saco de adubo que eu comprava por 50, 48, até 50 e poucos reais, que eu cotei agora tá quase 200. Nossa. Por quê? O navio não viaja, porque ele tá preso e tal, e o cenário vai desenrolando, e o negócio não chega aqui do outro lado do mundo. Aí o que acontece? Tem a especulação, a infração, o negócio vai lá em cima. Todo mundo, vamos ver a desgraça, o que vai dar? Vamos aumentar o preço. Do mesmo jeito que aconteceu no pós-pandemia, com essa inflação, né? O mercado retraiu, veio essa inflação, agora subiu os preços. Você vê a cotação, por exemplo, de arroba de boi subiu, petróleo subiu. Quer dizer, houve uma inflação mundial. Todos os países estão lidando com inflação. A Inglaterra está lidando com inflação, os Estados Unidos, a Alemanha, os países da Europa estão inflacionados. O Brasil também está. Então isso aí é a nível mundial, entendeu? Então aí o que acontece? Você vai chegar depois, comprou uma alface. Ah, mas tá tão caro. Tá caro porque tá caro para produzir. Tá tudo caro. Tá tudo caro. Tipo, o mercado tá muito alto. Você importar, trazer para dentro do país tá muito caro. Tá muito caro. E tem o próprio custo Brasil, né? Sim. Carga de imposto, as estradas ruins, você coloca a mercadoria na estrada, o caminhão estraga porque tem buraco. Isso aí vai encarecendo ainda mais a Operação Brasil, entendeu? Esses são os desafios de empreender no Brasil. A gente não tem assim linear. Olha, hoje eu vou levantar e vou ter um dia ótimo. Com certeza vai ter alguma coisa de extraordinário, entendeu? Sempre tem alguma coisa para estragar. Sempre tem. O mercado de ações é assim todo dia. Não, com certeza. E ainda tem a questão de mão de obra, né? Que a gente tem assim um apagão de mão de obra. Então, vocês estão estudando, vocês estão se especializando, vocês vão ocupar uma vaga de trabalho. Mas ainda tem aquelas vagas que não conseguem ser ocupadas. Por exemplo, a construção civil. A construção civil está super aquecida e não tem mão de obra. Entendeu? Aí entra a parte tecnológica, de produzir equipamento, de produzir inovação, entendeu? E dentro dos dois mercados que eu trabalho, por exemplo, na agricultura e também na reciclagem, a gente ocupa uma quantidade de mão de obra, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Entendeu? Embora a Horti Minas, a hidroponia seja bem compacto na questão de mão de obra, a reciclagem já tem um problema, né? Que a gente tem a pegada de mão de obra. Que é aí que entra a parte de relacionamento. A gente tem que saber lidar com as pessoas, fazer, né? Dentro do próprio curso de administração tem a gestão de pessoas. Entendeu? Que a gente acaba agregando isso aí para poder saber lidar, né? Dentro da empresa com essas situações. Até já direcionando um pouquinho para as perguntas que a gente separou, por exemplo, a gente separou algumas perguntas. Pode ser que o senhor tenha uma visão, ou já passou por isso, ou, por exemplo, com o conhecimento de hoje, o senhor saberia responder. Mas, por exemplo, aqui da primeira, imaginando, por exemplo, que o senhor acabou de entrar numa empresa, o senhor está com pouca experiência e o pessoal viu um potencial no senhor e subiu para um cargo de gestão, por exemplo, para liderar uma equipe ou para liderar um setor ali, por exemplo. A gente vê que tem uma carga muito grande de responsabilidade. A pessoa, ela entra, ela, por si só, ela pode pensar que ela não está se sentindo preparada
e acabar abaixando o desempenho ou, sei lá, não atendendo as expectativas. Por exemplo, nesse conceito, se com o pensamento que o senhor tem hoje em dia, conhecimento, experiência, se o senhor entrasse num ramo, por exemplo, um ramo totalmente diferente, o senhor nunca viu, não conhece muita coisa, mas que eles botassem o senhor no cargo de liderança, como que o senhor tentaria contornar isso para poder lidar bem, por exemplo, liderar a equipe ou o setor? Eu acho, na minha opinião, que eu já passei, né? Já trabalhei de empregado, já fui funcionário, já tive cargos, né? Eu acho que o principal é correr risco. As pessoas estão muito acomodadas. Então, correr risco é importante, sabe? É aquele negócio, eu vou colocar minha cara a tapa. Por quê? Você já viu aquela história? Ó, deu errado. Mas o brasileiro gosta de desgraça, cara. Olha lá, ó, eu sabia que ia dar errado, ainda aponta o dedo. Entendeu? Isso acontece, mas e se der certo? Entendeu? Então, o que acontece? Se a pessoa tem um destaque dentro de uma empresa e ela consegue alcançar um pouquinho mais de liberdade para tomar conta de uma equipe ou gerenciar um setor, alguma coisa, ela deve sim correr risco. Uma vez eu trabalhava para um tio meu e ele estava viajando, cara, e aconteceu um pepinão gigantesco. Aí eu falei, e agora? Sabe? Aquela época, né? Não tinha pouca experiência e tal. E eu tomei uma decisão. E falei assim, eu acho que eu tomei a decisão certa. E graças a Deus tinha tomado a decisão certa. E quando ele chegou, eu passei o relatório para ele, olha, aconteceu isso e isso e tal. Falei, beleza, legal, cara. Disse, olha, eu fiquei com medo de fazer e fazer do jeito errado. Ele falou, olha, é melhor fazer do jeito errado, mas tomar a decisão do que não fazer nada. Só ficar olhando, só ficar olhando. Se você fizer, você vai ter aprendizado. Então isso aí pra mim foi muito enriquecedor, sabe? Falei, puxa vida. Então, assim, aquele primeiro momento eu me senti forte. Falei, ó, que legal. E a partir daí você vai, entendeu? E nem tudo dá certo. Se tudo desse certo, não tinha lançamento de foguete espacial que dá errado, não tem coisas, né, que dão errado. Então a gente tem que correr esse risco, entendeu? O cara sai na Fórmula 1 pra correr uma corrida. Ele dá 3 voltas na pista, o carro dele quebra. Entendeu? Ele adivinhou que o carro ia quebrar? Não adivinhou, mas ele estava lá competindo. Então a gente tem que estar dentro da competição. Estar dentro da competição é muito importante. Entrar com a cara mesmo e... Com certeza, correr risco e, assim, se colocar à disposição, né? Assim, as empresas, os cargos, estão necessitando de pessoas ativas. A gente está numa geração muito celular, muito internet. E as pessoas acabam vendo alguma coisa na internet, ficam deslumbradas com aquilo. Mas na hora que chega no outro dia para trabalhar, são improdutiva. Entendeu? Porque a pessoa fala assim, nossa, eu vi o Cristiano Ronaldo com um Rolex de 10 milhões. Mas ele trabalhou para comprar o relógio. Entendeu? Não é porque eu não tenho um relógio de 10 milhões que eu vou ficar chateado no outro dia e não vou trabalhar. A gente tem que viver a realidade da gente. E a gente vê isso, que tem pessoas frustradas. E acaba trazendo isso para dentro das empresas. Entendeu? Aí tem vício de celular, tem um tanto de coisa. Aí é difícil de controlar essa aí. Então, um cargo de liderança, a pessoa tem que saber lidar com isso aí, entendeu? Lidar a equipe, motivar a equipe para fazer do jeito certo, entendeu? Tá igual que o senhor falou, por exemplo, de acontecer alguma coisa, o senhor tomou uma atitude, não deu certo, também tem que ter um direcionamento mental da própria pessoa. Falar assim, nossa, eu falhei, mas tipo, tentou, eu né? posso tentar de novo, tipo, dar continuidade, porque tem muita gente que na primeira vez toma uma atitude para fazer alguma coisa, erra e fala assim, não, isso aqui não é para mim. Desanima, deixa de lado. Isso que é o problema. Não pode fazer a primeira vez e dar errado, entendeu? Eu tive essa experiência dentro da própria hidroponia, que eu comecei, achei que era de um jeito, e tive uma porção, uma suscetibilidade de erro. E esses erros foram pesando, porque eu cheguei uma hora que eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse trem tá dando errado. Aí o que acontece? Se você tá no buraco, tem que parar de cavar, senão você vai afundar mais ainda. Então eu contratei um consultor na época, um cara do Rio, um professor Glaucio, né? Eu fiz até amizade com o cara é amigo meu, ele mora no Mato Grosso agora, ele trabalha na universidade, trabalha com fruticultura lá. Mas a gente se fala direto, entendeu? E acabamos fazendo amizade. Mas ele veio e falou, não, Orlando, você tem que fazer assim, ó. Aí quando ele veio e falou que era pra fazer assim, eu olhei e falei, pá, agora eu tenho norte. Porque até então eu era só empreendedor, agora eu tenho que ser produtor. São coisas diferentes, produzir e ser empreendedor.
entendeu? Então a gente tem que saber mesclar um pouquinho isso aí tudo para não frustrar também, né? Mas tem que ter o passo a passo aí pro negócio dando certo. Ainda mais, tipo assim, no começo, o senhor deu o primeiro passo, o senhor buscou entender como é que funcionava o esquema de hidroponia, e depois que deu esse empurrãozinho que começou a funcionar, o senhor trouxe pessoal lá da reciclagem, ou tipo, o senhor chegou a buscar alguém para falar assim, o negócio vai dar certo, então vamos começar, hein? Quando a Arte Minas nasceu, e assim, o pessoal, as duas empresas são operações separadas. Sim, Isso. E quando eu montei a hidroponia, eu busquei mão de obra para a hidroponia. Sim. Tanto é que a minha equipe da hidroponia são 6 e todos eles são treinados. Tem a menina do fiscal, tem um carinha lá que trabalha comigo no comercial, aí tem a menina que trabalha na parte de mudas e plantio, aí tem o cara também que trabalha na parte de colheita, de empacotamento, tem um outro que trabalha na logística, que faz as entregas, e isso tudo vai evoluindo como equipe, cada um faz uma etapa do processo, mas todos eles, assim, contratados na empresa. O pessoal da sucata, da reciclagem, trabalha na reciclagem, entendeu? São operações juntas, né? Entendi. Até do jeito que o senhor comentou agora, que, por exemplo, cada um entre aspas, especializado em alguma coisa do seu setor da hidroponia. O senhor está no setor comercial, de venda, de relação com o cliente e empresa? Na hidroponia, eu estou mais na administração geral, entendeu? Então eu faço a macroadministração, cuido de compra, cuido de inovação. Olha, eu tenho uma variedade que é legal, então eu tento trazer, entendeu? Essa para a parte comercial. E custo, né? Tem que trabalhar na parte de custo, entendeu? Mas assim, para a parte comercial e para a parte fiscal, tem gente que trabalha emissão de nota, as coisas lá tudo funciona certinho, entendeu? Na verdade, a Arte Minas hoje, ela é um organismo vivo, ela funciona sozinha, entendeu? Eu não abro a empresa, nenhuma das duas, e não fecho. Eu vou lá, trabalho o meu período que eu tenho que trabalhar, e quem tem que abre, tem o que fecha, aí cada um se vira com a sua parte, entendeu? Porque é aí que entra a parte de delegação. A pessoa recebe uma função, você delega para ela, e o negócio vai acontecendo de maneira espontânea. Porque esse tempo atrás eu fui numa palestra sobre gestão da inovação. Bem interessante até. E o que acontece? O cara falou assim, se você está fazendo operacional na sua empresa, quem que está cuidando para ela crescer? Entendeu? Então fazer operacional é importante, mas você tem que delegar isso aí para uma pessoa que vai fazer e você vai inovar, entendeu? É aquela história, né? Vai limpando, tirando o couro dessa onça, que eu vou buscar outra, né? É mais ou menos assim. Sim. Tem uma coisa aqui que, com toda a informação que o senhor passou pra gente, eu acho que até já dá pra linkar com o que estava no Instagram do senhor. A gente viu lá na bio, estava escrito que mar calmo não faz bons marinheiros. Com certeza. Entendeu? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. O mar tem que estar agitado, tem que estar, sabe, você tem que içar a vela, tem que trabalhar no contexto de evoluir. Entendeu? Outra frase bonita também sobre o mar é sobre o navio, né? O navio no cais, ele está seguro, mas o navio não foi feito para ficar no cais, ele foi feito para navegar. Entendeu? Então, às vezes as pessoas têm potencial, mas não exploram o potencial que tem porque está com medo. Está numa zona de conforto. Zona de conforto é o maior matador de sonho, cara. Entendeu? Complicado. É. Eu achei bem interessante essa frase. Por exemplo, além dessas duas, teria alguma outra que tipo, chama muita atenção, que te lembra de alguma experiência que o senhor teve? Algo que, de certa forma, te ajudou no crescimento pessoal? Ah, tem uns ditadinhos popular, né? Na época do vô da gente, né? Tipo que não pode ter o zóio maior que o bucho, não pode dar o passo maior que a perna. Isso aí acontece também no contexto empresarial, entendeu? Às vezes você está empolgado, mas estar empolgado com uma coisa não significa que aquela coisa vai ser certa para se fazer. Então muitas vezes você tem que ter um time para programar isso aí, filtrar as ideias, entendeu? Tem muita coisa que vem e que é supérflua, aí se perde com o tempo. Então a gente também tem que canalizar os esforços da gente para direcionar, porque se você abre muito à frente, daqui a pouco você não consegue mais se organizar, entendeu? Então se você pega uma coisa por etapa, o negócio vai fluindo, entendeu? Por exemplo, obra. E além de eu ter as empresas, eu também gosto de mexer com a obra, uma coisinha ou outra. Então, assim, atrás eu reformei meu sítio, aí arrumei uma coisinha lá em casa, aí quando fui mexer num lugar, mexendo no outro, tava tocando 5 obras simultâneas.
Aí já não bastasse ter 2 empresas para tocar, né? Aí você tem 5 pedreiros em 5 obras diferentes. Então você tem essa demanda. Então a gente tem que aprender a ser multifuncional também. Entendeu? Assim, ser flexível, sabe? Por que não aprender a fazer várias coisas ao mesmo tempo? Isso é importante. Isso, dentro das empresas, está faltando funcionários que são multifuncionais. As pessoas às vezes falam assim, eu fui contratado para fazer isso. Vai lá e faz só o que ela Faz só o que ela tá designada. Isso aí não tem novidade nenhuma, cara. Então, macaquinho quebrando coco, cara, entendeu? Tem que ter cabeça pensante, sabe? Que chega no seio e fala assim, ó, tem uma ideia. Pô, vem, traz a ideia sua aqui, cara. Entendeu? Isso é interessante, porque, tipo assim, muita empresa ainda hoje em dia não tem essa visão de, tipo, ouvir as ideias do pessoal. Mas também tem um lado do próprio funcionário, colaborador, não expor a ideia ou ficar na zona de conforto. Com certeza. Por exemplo, na empresa do senhor, com essa equipe que está agora da hidroponia, algum deles já deram alguma ideia que, por exemplo, está vigorando até hoje? Cara, tem muita ideia, entendeu? Eu sou um cara muito aberto à ideia. Hoje mesmo, teve uma postagem no Instagram da empresa que foi o seguinte, o cara do marketing foi junto com a entrega do clube. Por quê? Para presenciar a entrega do clube, para pegar um testemunho do cliente. Então, se vocês olharem na página da Horti Minas hoje, vocês vão ver que tem um negócio interessante lá. Nossa, que legal, o cara tá fazendo a entrega online lá, e a pessoa, nossa, eu adoro o produto da Horti Minas, porque é bom, chega fresquinho em casa. E esse testemunho do cliente é riquíssimo pra gente, entendeu? Porque as outras pessoas veem esse espelho, nossa, que bacana, aquela pessoa assina o clube, aí passa indicação, olha, passa o telefone pra mim que eu quero assinar também. Então, e o cara veio e falou pra mim, Fernando, o que você acha da gente fazer um vídeo, assim, no momento da entrega? Eu falei, cara, legal, pode ir lá, tipo, a equipe do marketing tá aí, o carro tá aí, vamos trabalhar, entendeu? E tem outras ideias que vêm e às vezes a gente tem que filtrar, fala, pô, você acha que não vai dar certo, porque às vezes onera custo, às vezes a empresa não tá no momento certo pra fazer, entendeu? Mas, então, tipo, meio que deixa ali para um futuro momento. Com certeza, entendeu, cara? Você não pode ser um matador de ideias. Sim. Você tem que ser um incentivador, né? Na verdade, tem aquela frase, né? Seja um incentivador. O mundo tá cheio de crítico, né, cara? Sim. Eu sou incentivador. Tem que ser, cara. Bom. Uma outra coisa também, por exemplo, esse esquema de você presenciar o produto que você está entregando, a reação do cliente, é interessante porque em algumas empresas, por exemplo, fala assim, eu vendo tal coisa, o cara pediu para entregar em casa, o produto entrega, acabou, cortou a relação ali, você não sabe qual que é o feedback dele, você não sabe se ele gostou, se não gostou. Aí, tipo assim, você pode estar achando que você está vendendo um tanto, mas, tipo, por trás o cara tá falando assim, esse produto aqui foi uma porcaria, não recomendo, tal. É uma estratégia interessante. Isso a gente se preocupa muito, entendeu? Até, não é só com a Horti Minas, não. Com a empresa Farias, às vezes a gente faz visita, entendeu? A gente liga para a empresa e fala, olha, agenda uma visita, chega lá, simplesmente pelo prazer de pegar o carro e ir na empresa e falar assim, olha, tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? O pessoal tá te atendendo certinho? Nosso agendamento de toda terça, ele tá vindo no horário certo, tal. Por quê? Não é porque a gente trabalha com sucata que a gente vai ser desorganizado. Sim. Se o horário da empresa de atendimento é 1 hora, 1 hora minha equipe tem que estar lá, entendeu? E é igual a Fórmula 1, vai lá, faz o que tem que fazer e vai embora, entendeu, cara? Não tem nada que ficar lá, fuçando lá dentro da fábrica, vendo o que está acontecendo, entendeu? E é muito importante a gente ter, né, esse feedback aí do cliente, indicação. Esse atraimento é uma empresa e ela pegou, a moça lá ligou para mim falando, posso indicar vocês para outra empresa? Eu falei, lógico que pode. Poxa, na verdade deve, né? Se você tiver uma recomendação, pode mandar, entendeu? E a gente tem contrato com muitas empresas da região, entendeu? Então isso é importante porque a gente vai ganhando know-how. Olha, a empresa Farias, ela trabalha com tal empresa. E a gente vai fazendo essa prestação de serviço e vai evoluindo, entendeu? Entendi. E, por exemplo, desde que o senhor começou agora, surgiu alguma concorrente, alguma coisa que está, tipo assim, no mesmo ramo da hidroponia, que o senhor vê que está quase alcançando, alguma coisa assim? Então, todos os ramos têm concorrentes, entendeu? No meu caso, de hidroponia, a gente não chega a dizer que tem um concorrente. Tem, sim, uma pessoa que vê, às vezes até espelha o projeto da gente e quer copiar. Sim. Esse aí, no caso, foi um adotante pioneiro. O adotante pioneiro, ele tem a vantagem que ele sai na frente. Sim. Mas ele também tem que desbravar. Desbravar um mercado, desbravar um produto,
Dá muito trabalho. Aí o cara chega e copia. A gente até pode ser imitado, mas jamais será copiado, entendeu? Então a Hortiminas tem uma marca, né? Minha marca é registrada. Então o saquinho da Hortiminas é só eu que posso usar. É igual Coca-Cola. Eu tenho a minha Coca-Cola da alface, entendeu? Então, produto patenteado. Por aí vai, entendeu? Sim. Então, o cara, eu vou produzir hidropônico. Boa sorte. Se precisar de consultoria, eu faço até a consultoria, entendeu? Já fiz curso, já fiz palestra, já fiz consultoria. Então, você vai, eu quero produzir hidropônico. Fala, vem aqui, assina o contrato aqui, eu te ensino a produzir. Pronto, simples e fácil, entendeu? Sem burocracia, entendeu? Braço estendido, né? E outra também, porque o tempo é precioso e se realmente precisar de alguma coisa... A concorrência, ela é muito legal. Porque a concorrência, ela lapida o produto. Sim. Entendeu? Ela lapida o mercado. Se você não tem concorrente, você não tem como medir sua qualidade. Entendeu? Exato. O cara chega e fala assim, aquela empresa não tem concorrente. Entendeu? A empresa não tem concorrente. Aí você não tem para que melhorar o produto. Por que o Rolex foi melhorado? Tantos relógios chinês foi feito, quantos relógios japonês foi feito? Porque o Rolex é o Rolex, entendeu? Por que a Ferrari não foi copiada? Entendeu? Eu não sei quem que falou mesmo que você só paga pelo motor da Ferrari. É a Ferrari. As outras peças eu te dou. É o dono da Ferrari. Ele mesmo falou? Esqueci o nome dele. Henry Ferrari. É isso. É bacana essa frase dele. Fala que você paga só o motor, o resto aí dá de graça. É mais ou menos isso. Eu vi um que falando que no Brasil você paga só o imposto, o resto aí dá de graça. É mais ou menos isso. Vale aqui. Então, Orlando, vamos fazer umas perguntas para você e sinta vontade para responder. Se quiser responder também. Não precisa nem fazer as 10 perguntas, não. Vê aí qual que fica melhor. Até porque a gente já está estendendo já um pouquinho. Tá quase na hora tranquilo, cara. de finalizar. Então vamos lá. Qual foi a sua maior dificuldade assim que assumiu o cargo de gestor? Na verdade, eu não assumi o cargo de gestor. Eu fui evoluindo e acabei ficando como gestor, entendeu? Sim. Mas assim, dentro do cargo de gestor, tem vários obstáculos, né? A gente vai evoluindo, né? Na verdade, você não nasce gestor, você vai se tornando, né? E eu costumo dizer que eu sou mais empreendedor do que gestor, apesar de eu ser super organizado. Eu abro gavetas, eu fecho gavetas, do computador, a pasta deles são todas organizadas, entendeu? Então o maior desafio de você ser gestor hoje é você ser organizado. Por quê? A gente tem um time, né? O tempo de serviço é muito pequeno, você tem um time muito pequeno de você fazer um tanto de coisa. Aí entra a parte de delegação, gestão de pessoa, comunicação, feedback, porque às vezes você chega e fala uma coisa para a pessoa e aí? Se a pessoa recebeu a comunicação do jeito certo, como que você quer que a pessoa faça um negócio se a pessoa não recebeu? Entendeu? Sim. Então, dentro da comunicação, existe aí um universo de comunicação. Você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um e-mail, você pode ligar para a pessoa e tal. E aí entra o senso de urgência. Entendeu? Com essa era do celular, isso aí está tomando muita proatividade das pessoas. Tem coisa que você tem que pegar o telefone, discar e ligar. Por quê? É urgente. Tem coisa que você deixa um recado na caixa postal, olha, deixa um recado aí, quando você vê, você me liga. E assim por diante. E esse é o grande desafio hoje como gestor. Então, quando eu vim assumindo esse papel aí de gestor, eu vim absorvendo essas ferramentas, né? A gente costuma dizer que é ferramenta, né? A gente vai absorvendo essas ferramentas aí. Foi um caso bem diferente, porque, por exemplo, geralmente quando alguém assume o cargo de gestor é quando você está numa empresa e você é promovido. Aí, no caso, por exemplo, a pessoa nunca passou por aquela experiência, nunca teve a oportunidade de tomar uma atitude, mas no caso do senhor foi uma escada, natural. O senhor foi subindo o degrau. Isso aconteceu comigo em 2000, acho, o ano 2000. Eu trabalhava nessa fábrica em Passa Quatro e o meu tio chamou, eu com meu primo lá, né, chamou e falou assim, deixa eu falar pra você, então essa chave aqui, essa chave é do escritório. E eu preciso que você ajude eu aqui, daqui, peguei a chave. Entendeu? A partir daquilo ali eu absorvi uma responsabilidade de ficar com a chave do escritório, de ajudar eles, de tal. Então, aí começou a partir daí. Mas assim, viram o potencial que eu tinha e me deram a oportunidade. Isso acontece dentro da empresa da gente, entendeu? Outro dia mesmo eu tinha um serviço para fazer. Cheguei no meu gerente, falei para ele, tá acontecendo assim.
E ele pegou, tipo assim, não é que ele não resolveu, ele ficou meio embaraçado. Eu falei, peraí, a empresa está fornecendo recursos, a empresa está fornecendo um tempo e só falta você se organizar, entendeu? Porque se a empresa não tivesse o recurso e não tivesse o tempo necessário, nós está perdendo o nosso tempo. Ah, então deixa comigo. Aí quando a pessoa fala, não, deixa comigo, é porque ela entendeu, entendeu? E ela vai fazendo. E essa dificuldade, ó, eu tô aqui, fala comigo. Você, entendeu? Então tem que estar sempre mapeando essas coisas que acontecem na empresa. Também, tipo, dando uma segurança. Com certeza, porque não é só delegar. Ah, eu falei pra pessoa, mas e aí, será que a pessoa tem capacidade de fazer do jeito que você está querendo? Entendeu? E esse é basicamente o conceito do que a gente tenta abordar hoje, que é de liderança. Com certeza. Por exemplo, existe uma coisa que é o chefe, que é o cara fala assim, ó, você vai lá, faz isso, que é a sua obrigação, tô te pagando para isso. O monge e o executivo. A diferença entre respeito e autoridade. É um livro, né? Se chama O Monge Executivo, depois vocês leem. O que acontece? O policial, ele impõe autoridade, entendeu? Mas o pai de família impõe respeito. O meu filho me respeita. Sim. E é uma coisa que você conquistou. Justamente. Então o policial, ele exerce a função que ele tem uma farda e tem uma arma. Então o pessoal tem, entendeu? Ele é uma autoridade, entendeu? O juiz é uma autoridade. Você acaba respeitando todo esse ciclo de trabalho social. Mas dentro da empresa, você tem que ter essa relação, entendeu? Olha, eu tenho um momento que eu tenho que ser a autoridade. Eu faço a contratação, eu faço o desligamento de uma pessoa. Então tem que ter essa coordenação, todo o contexto. Mas eu também tenho que ser respeitado dentro da minha empresa. Sim. Porque se eu não for respeitado, quando você... Entendeu? Mas aí existe a estrutura, né, da empresa. Entendeu? Porque aquele negócio fala assim, a empresa tem que ser horizontal, ela tem que ser vertical. Aí depende de como que a pessoa vai escolher. Só que a informação, ela não fica circulando dentro da empresa. A informação, ela tem que ou subir ou descer. Você não pode pegar a informação que vem de lado e trazer para dentro no contexto. Entendeu? Isso é interessante também, sim. Porque a pessoa se perde depois na comunicação dentro da empresa. Então eu tenho uma coisa, eu passo para o encarregado. O encarregado vai delegar para fazer, para executar, entendeu? Sim. Então eu não posso chegar na empresa e falar assim, hoje eu vou dar partida no meu caminhão e vou passear de caminhão. Entendeu? Quem vai dirigir o caminhão é o motorista. Então, olha, você tem uma viagem, você vai em tal lugar. E o motorista vai, leva ajudante, tem todo o esquema. Mas eu não posso chegar lá e ficar toda hora, você faz isso, você faz aquilo. Quem faz isso é o gerente da operação lá, entendeu? É o gerente de pátio lá. Interessante. Entendeu? Fazendo mais uma, qual a sua relação como gestor diante de seus colaboradores? Basicamente, eu acabei de falar sobre o respeito à autoridade. Entendeu? Assim, todos os meus colaboradores, na Horti Minas a equipe é bem menor. Na Farias a equipe é maior, tem quase 20 pessoas. Então, no ambiente que trabalha mulheres, que trabalham homens, e tem assim, a gente chega, faz um bom dia, conversa e tal, mas assim, não dá para você saber o contexto de todo mundo. Sim. Mas a gente acaba sendo parceiro deles, às vezes tem uma certa demanda, a gente tem que saber ser um bom ouvinte, porque a pessoa chega e traz uma demanda para você. Às vezes para você não é importante, mas para a pessoa é, entendeu? E quando a empresa é menor, no caso da Horti Minas, a comunicação é bem mais tranquila, porque eu consigo chegar lá, são 6 pessoas, né? Eu vou na cozinha, tomo café, pergunto como é que tá, a gente come uma rosca, toma café junto e tal. Não tem aquele negócio, tem que trabalhar, tá no horário, todo mundo vai trabalhar. Se for falar comigo, só na minha sala. Não existe isso. Então lá a gente senta, toma café, bate papo e tal, entendeu? Então assim, é mais descontraído. Mas o serviço tem um time de ser feito, sim, entendeu? Sim, isso que é o importante. Sim, sim. Então, na sua opinião, quais são os pilares para uma liderança bem-sucedida? Eu acho que para liderar, o mais importante é a comunicação, entendeu? Porque a comunicação tem que ser clara, entendeu? Como que você vai liderar um exército se você não dá uma voz de combate, entendeu? As pessoas estão esperando a informação, essa informação vai vir do líder. O líder, ele abre portas, entendeu? Então, se vai passar alguém daquela ponte ali no escuro, tem que ser o líder, porque o resto vai acompanhar, entendeu? Então, essa é a pegada de ser conduzir os liderados através do diálogo, conversar, saber como é que tá, se tá tudo certo, entendeu? Então, uma analogia, não sei se está certo, mas seria tipo um pastor.
levando as certeza. ovelhas, né? Com Mas, certeza. tipo, não no sentido de que é o rebanho, que é o gado que precisa ser morto, mas, tipo, o líder que tá trazendo o pessoal A consigo, função do líder é justamente essa mesmo, entendeu? protegendo das ameaças externas, tipo lobo, obstáculos, essas coisas. É cheio de dificuldade que a gente tem que... Eu vou para a última pergunta, porque nosso tempo tá curto. E eu vou falar sobre ela. Que tipo de investimentos você acha que precisa fazer para chegar à equipe ideal? Investimento? Isso. Cara, o melhor investimento, assim, eu acredito que são vários fatores. O principal investimento para uma equipe ideal é a comunicação. Você tem que estar sempre comunicando com eles, deixar a comunicação aberta. Motivar a equipe é importante, entendeu? Porque a equipe, nossa, eu tenho um líder, meu líder é bacana e tal. Isso aí é importante, entendeu? Então, para você alcançar a equipe ideal, tem que fornecer treinamento. Você tem que ver se a pessoa está confortável, entendeu? Porque às vezes a pessoa está trabalhando e a cadeira dela está desconfortável. E às vezes a pessoa está com vergonha de chegar para você, olha, tem que trocar minha cadeira, a ergonomia dela não está legal. Então, são coisas às vezes simples, mas você vai somando essas coisas que geram uma bola de neve. Uma bola de neve. Aí, para você ter a equipe ideal, você tem que ter diálogo, você vai ter que ter compreensão, porque não é todo dia que o ser humano está de bom humor. Sim. Às vezes a pessoa tem problema em casa, traz esse problema para a empresa, você tem que saber lidar também isso. Às vezes o seu encarregado não está no dia muito bom, você vai falar coisa com ele sabe? Então, tem esse problema. Então, a comunicação, eu acho que é tudo, cara. Deu a chave, fornecer treinamento, fornecer oportunidade, entendeu? Esse tempo atrás, um rapaz trabalhava comigo e eu peguei ele e falou assim, um dia, se você puder, eu queria aprender a dirigir caminhão. Só, mas você vai aprender a dirigir caminhão? Então tá bom, você vai agora então, mas tem que ir para outra escola tirar a carteira. Entendeu? Aí eu peguei, até financiei para ele a época, a carteira lá, ele foi, tirou a carteira e tal, e ele virou motorista de caminhão. E virou um bom motorista de caminhão, cara. Então, às vezes, a pessoa também precisa de oportunidade, entendeu? E se a pessoa chegar e se expressar, melhor ainda, entendeu? Se não expressar, às vezes você acaba, entendeu? Pegando as coisas de meio do caminho, cara. Acaba atropelando o crescimento dele e nem sabe, né, cara? Tipo, uma coisa bobinha, tipo... Mas é complicado, porque, tipo assim, dá pra você entender isso, porque a maioria do pessoal colaborador, ele acha que quem tá no comando, isso depende muito, quem tá no comando, tipo, se você se abrir e falar assim, tá acontecendo tal coisa comigo, eu preciso de ajuda. Ele acha que você vai falar assim, então você tá dando problema, então vamos tirar. Eu acho que isso é um conceito também que poderia ser trabalhado. Você fala assim, gente, vocês podem, se tiver algum problema, se tiver um problema de ergonomia, alguma coisa familiar. Às vezes tem até problema de comunicação. A equipe, principalmente quando vai crescendo a equipe, ela tem muito atrito. Uma equipe crescendo é a mesma coisa de uma família crescendo. Sim. O irmão briga com a irmã, o tio briga com não sei quem. E tem essas discussões. Dentro da empresa a gente tem que saber administrar até essa conversa, porque tem uma fofoquinha, tem outro não sei o quê. Que a pessoa fez aquilo ali. Esse tempo atrás tinha uma discussão na empresa lá que um motorista queria dirigir o caminhão azul e o outro queria dirigir o caminhão branco. Que diferença faz a cor do caminhão? Entendeu? Então, vou pintar de cor de rosa agora tudo, cara, entendeu? Quer dizer, pra mim não faz diferença nenhuma, mas o cara fala, eu gosto mais do caminhão azul. Eu falei, não, se você gosta mais do caminhão azul, dirige o caminhão azul então, cara, beleza. Pelo menos eu tenho um motorista que dirige caminhão feliz, né? Sim. Eu dirijo caminhão azul, entendeu? Que diferença faz? Mas são coisas bobas, porque o ser humano, ele é dotado de demandas, entendeu? E nada mais é administrar uma empresa do que administrar demandas, né? A máquina quebrou, beleza, você manda consertar, chama o técnico, faz a manutenção. Aí a pessoa ficou doente, a pessoa ficou doente, trouxe 3 dias testado. Opa, sabe que houve com a pessoa e tal. Então tem essa questão humana do negócio, não é só o fazer, entendeu? Fazer é fácil, entendeu? Desde que você tenha tudo ali na mão, né? Na manga, né? Na parte operacional em si, né? Então,
agradecendo pela presença do senhor. Nossa, já está até na hora da gente pegar o ônibus. Mas agradecer o senhor ter vindo aqui, passar um pouquinho de experiência do senhor para nós. E eu que agradeço a oportunidade aí, tá sempre à disposição. Quando vocês vão bater um papo, quiser. Ô, louco. Você é louco. Marcar uma cervejinha. Não, acho. Churrasco. Tamo junto. Não, mas de verdade. Muito obrigado pelo conhecimento enriquecedor pra gente. Cara. Muito conceito que o senhor falou também a gente já viu, estudando sim. Da administração, e muita coisa ainda que a gente vai ver. Vai ver ainda. Então é um paralelo muito interessante. Com certeza. E, cara, obrigado, de verdade. Muito obrigado tamo mesmo. junto. Precisar, cara, Obrigadão. irmão. Isso aí, gente. Isso aí, gente. Encerramos nosso podcast. O Danilo presente. É verdade. Tem... Obrigado, pela cara. nossa professora Michele. E esse aqui que Já foi... gostei, cara. Nossa. É esse aqui mesmo? Deixa eu ver. É esse aí mesmo. Esse aqui, tirado especialmente. Opa! Era pra ser uma cerveja, Mas preferimos trazer Não, café. o café tá ótimo, eu adoro café, cara. Cafezinho São Gabriel. Café, chocolate aí, ó, sossegado. Nossa. Obrigadão, Deus abençoe. Fazer a Amém. noite, senhor. Obrigadão, cara. Precisar, tá sempre à disposição, cara. Senhor Adorei vem o precisar de nós aí, ó. capaz, que isso? Até mais. Tamo junto. Obrigadão. Obrigadão. Valeu, cara. Nossa senhora.